falando do caso do Silvio Almeida, eu ouvi aqui o Eugênio Aragão falando, para além, né, da gente... a decisão acertada do presidente Lula de afastá-lo, porque eu acho que realmente ele foi acusado de um crime muito grave, né? E é evidente que ele não tem como ficar no cargo. Isso não quer dizer que ele seja culpado, porque até onde a gente sabe, a gente vive num regime democrático. Nós defendemos isso, o amplo, né, direito de defesa. E o Eugênio Aragão citou aqui o caso do próprio Lula. Eu, numa discussão agora esses dias, eu também falei sobre isso. Eu falei, cara, nós temos o exemplo do Lula. Então, assim, eu não estou entrando no mérito aqui. Em primeiro lugar, eu, né, sou uma das pessoas, assim como você e como a maioria do teu público aqui, evidentemente, somos pessoas que lutamos para que esse tipo de situação com as mulheres não aconteçam mais. Inclusive o próprio Silvio Almeida, né? Não dá para negar, né, o trabalho que ele fez e todo o trabalho dele literário, como professor e etc. Eu diria mais, Ernesto, eu acho que o trabalho dele, eu discordo de muita gente que diz, o trabalho dele enquanto ministro, eu não estou entrando na questão do que ele fez com as mulheres. Enquanto ministro, teve avanços importantes, sim, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ele fez um bom trabalho ali. Desculpa, inclusive na questão das mulheres, porque sim, foi ele que assinou uma lei, por exemplo, que os funcionários públicos são obrigados, quando souberem de casos assim, a denunciar. Agora, assim, o que eu estava querendo dizer, eu não quero entrar nesse mérito, e não quero entrar, não é nem por constrangimento, nada disso. Não quero entrar nesse mérito, porque o julgamento, quem tem que fazer é a justiça. Agora, nas duas condições, né? E não adianta as pessoas falarem, não, mas tem que tomar, as mulheres, tem que falar da mulher, das vítimas. Sim, eu imagino como a gente está entre companheiros aqui, que eu não preciso ficar falando, olha, nós temos que dar guarida às mulheres. Claro que temos, isso é elementar, né? Eu acredito que eu não preciso ficar falando sobre isso, muito menos o próprio ministro, ex-ministro agora. Né? Agora, nós temos duas situações aí, que se ele realmente for culpado, e aí quem tem que definir isso é a justiça, né? A Polícia Federal está investigando, né? E tem como se investigar. Eu ouço muitas pessoas falando assim, não, mas o assédio não tem como provar. Não tem como provar, mas dá para juntar um apanhado de evidências e etc. que você conjunto probatório. Exatamente. Né? Apareceu agora uma candidata de Santo André dizendo que foi assediada por ele. Ok, né? Vamos respeitar o depoimento dela e etc., não tem problema nenhum. Agora, a polícia vai ter que chegar lá, pegar câmeras do restaurante, intimar quem estava, onde ela sentou. Né? Então, assim, eu acho, e isso não é duvidar da vítima, isso, na verdade, é dar o direito de defesa de quem foi acusado, porque, afinal de contas, se a gente não fizer isso, nós vamos para a barbárie. Né? Então, mas o que eu queria dizer é que nós ainda fazemos a discussão, e eu confesso que não é todo mundo que tem essa coragem, né, como o Eugênio Aragão fez agora aqui, né, e como eu estou falando também, e, de novo, né, eu repito aqui, nem eu, nem o Eugênio, muito menos o Eugênio Aragão, que foi ministro de Estado, o próprio Silvio, né, muito menos eles, né, precisam se justificar aqui, de dizer, não, mas nós temos que pensar nas mulheres, sempre defender. Isso está no nosso DNA, isso é o que nos move. Né? Nós somos lutadores, militantes, né, de todas essas causas. Então, na decisão, finalmente, se ele for culpado, é uma tragédia, porque, né, pelo tudo que ele representa, por todo o trabalho acúmulo que ele tem, né, em defesa dos direitos humanos, isso é inegável. Né? Você pode fazer crítica, pode avaliar, mas é inegável que ele é
um homem, né, que colocou a vida acadêmica, literária e depois como gestor, né, do Ministério dos Direitos Humanos, é uma desgraça. E se não for, né, comprovado, também é uma desgraça. É uma desgraça também, né? Porque destruíram a vida de um quadro político. Né? Eu imagino, hoje, numa festa de família, alguém me falou: nossa, ele falar da filha dele, falar da mulher dele. Cara, não vai falar? Se ele estiver correto, se ele não cometeu Tem só uma coisa que aí eu tenho que criticar ele, e eu concordo com o presidente Lula. Ele não deveria ter usado, se foi um erro de protocolo, mas deve ter sido desespero. Ele não deveria ter usado os meios de comunicação do ministério. Eu acho que aí tem que ter uma separação entre a pessoa e o princípio de impessoalidade do serviço público. Ele errou, mas é o que a gente está falando agora, Ernesto. Eu acho que é uma questão, mirou no emocional ali. Eu acho que... Não, eu fico pensando, Pedro, no estado emocional, psicológico das vítimas de um assédio e também, como não existe ainda uma definição do judiciário, e também fico pensando numa pessoa ser acusada de um crime bárbaro desses e que não cometeu, né? Então, assim, eu, por exemplo, algum momento eu pensei, ele deveria pedir para sair e falar, olha, né, para as investigações, aquele discurso republicano, mas também entendo ele virar e falar, não, se quiser me demita, porque eu não vou sair, porque eu não cometi crime nenhum. Né? Então, eu tive com o Silvio umas 3 vezes, umas 3 reuniões sobre essa questão dos desaparecidos políticos, Comissão da Verdade, e ele sempre me pareceu um cara muito preparado, muito bem ponderado, inclusive, né? Nas reuniões, etc. Mas, né, sob uma pressão dessa, né, eu não consigo imaginar. Eu imagino, né, e de toda forma, eu não estou, de novo, aqui entrando no mérito, se houve ou se não houve, né, o assédio, o crime, etc., mas em uma situação ou em outra, ele sendo culpado ou não sendo culpado, é uma pressão gigantesca, como é para a Aniele também. Ela nem falou ainda, né? Só soltou nota e etc. Agora, eu também quero falar uma coisa sobre isso, Pedro, que é o seguinte, isso precisa ser investigado cirurgicamente. Isso precisa, porque, independente do resultado, nós precisamos saber exatamente o que aconteceu. Porque como que isso aconteceu? Né? Se aconteceu, como aconteceu? Por que aconteceu? Nós precisamos entender isso, até para uma reflexão, um amadurecimento nosso enquanto ativistas, militantes, atores políticos. É importante, né, a gente saber isso. Agora, eu concordo com o ex-ministro de que o governo tratou mal dessa questão. Eu concordo. Eu acho que o governo não deveria ter contribuído. A entrevista do Lula, não gostei da entrevista do Lula lá, que o ministro Aragão citou aí. Eu achei muito papo de boteco. Não, no meu governo não fica, já como se... Né, de verdade. Agora, tem muita coisa aí, como o Aragão falou, que a gente não sabe. O Silvio não é um cara da política, ele é um acadêmico. Normalmente, esse tipo de perfil tem muito problema como ministro. Ele, além de tudo, ele é um cara muito preparado tecnicamente, a sua oratória, tudo isso incomoda muito. Ao ponto que tinha gente que queria ele como presidente da República. Né? Eu vi aí vários comentários das pessoas falando: eu ainda quero ver o Silvio presidente, etc. Quando ele peitou lá os fascistas, né? No Congresso, no Senado e tal. Então, assim, e isso tudo desperta. Né? Então, assim, ele tinha o fogo amigo, que a gente sabe que existe bastante. Ele tinha o fogo dos aliados, que são os colegas, né? O fogo amigo, o fogo colega, né? O fogo dos adversários e o fogo
da ex-ministra Damares. Porque Sim. a pauta de discussão desses caras, a pauta de costumes, ela passa de uma forma muito concreta nos direitos humanos. Quando a gente olha para o bolsonarismo, o que esses caras eles reivindicam com a gente? É a pauta de costumes. Porque o resto não, eu não falei, eu falei. A única coisa que eles assumem é a questão dos costumes, a questão do aborto, a questão da Lei Maria da Penha, que agora eles inventaram uma história que, né, a Maria da Penha não era a vítima, que a vítima era o marido, né? Enfim. Então, assim, é um lugar, né, que traz várias camadas. E, de novo, eu não estou entrando no mérito aqui da acusação que ele sofreu. Então, em relação a isso, as mulheres precisam ser acolhidas, tratadas com respeito e investigação. Muita investigação, porque nós não podemos tolerar a barbárie, porque isso, para mim, é barbárie. Né? Você tem uma acusação e aí mata, esquarteja o cara e fala, acabou, vamos em frente, né? E ninguém solta a mão de ninguém. Eu lamento, mas não é assim que eu entendo a política, não. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.